Hoje, dia 28/5/2025, nós vamos dar continuidade ao nosso tema. O que está frutificando em mim? Uma pergunta aí, né? Uma indagação. E o subtema, mansidão que não se deixa abalar. E hoje quem vai trazer esse tema para a gente com maestria é a nossa amiga Kelma Silva. Com você, minha flor. Bom dia a todas. Eu sempre me surpreendo com as ministrações que vêm para mim. E assim, é real, né? Dizermos que o Senhor sempre trabalha primeiro em cada uma de nós, né? Para poder trazer aqui. Ele sempre molda aqui dentro para poder trazer aqui no nosso Café com Reflexão. Um bom dia, Paulo. Que hoje seja um dia memorável, né, na vida de cada uma de nós, que possamos deixar o Senhor agir em todas as áreas de nossas vidas, né? Como a Lúcia já nos trouxe, né? O nosso subtema hoje é mansidão que não se deixa abalar. O nosso versículo-chave está lá em Mateus 5:5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, né, se falando de mansidão, muitas vezes, né, algo que é mal interpretado, né? Uma pessoa mansa ali, muitas das vezes passa como fraqueza ou como submissão, né? No entanto, ela é, na verdade, uma força interior que vem do autocontrole e sabedoria, né? É sábio, né, quem consegue controlar ali as suas emoções, né? Consegue ser estável em vários momentos ali da sua vida, em várias decisões, né? Porque muitas das vezes o cotidiano ali não depende só da gente, depende do outro também, e você manter essa mansidão ali sob controle é muito importante. E a verdadeira mansidão não é passividade, mas ela é um poder, né, controlado ali, onde somos capazes de reagir às adversidades e provações de maneira calma e equilibrada. A mansidão é a capacidade de manter a serenidade e a paz interior, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos desafiam a reagir com raiva ou impaciência. Queria contar para vocês aqui um testemunho próprio meu, né? A gente sabe que no trabalho temos ali que nos manter firme, né? E lá você é um testemunho vivo do Senhor, né? As pessoas leem ali o seu livro, né? A sua vida, leem você, né? E muitas das vezes nos julgam por tudo que fazemos. E eu tive uma situação no meu trabalho que um colega envolveu meu nome, né? Querendo chamar a atenção de outro colega lá dentro, envolveu meu nome na história, né? No momento eu fiquei muito chateada, né? Cheguei até a chamar o patrão para conversar e eu disse que esse colega que me envolveu nessa situação, ele é muito assim, aquele tipo de pessoa que gosta de ficar cutucando ali, jogando chavequinho, piadinha. Isso ali, nós sabemos que vai estressando, vai desequilibrando ali o nosso emocional, né? E aí eu cheguei, chamei o patrão, disse que queria conversar, né, ter uma conversa entre nós três, né. E o meu patrão, ele é muito calmo, não sei se é calma ou falta de rigidez, realmente. Ele não quis a reunião entre nós três, né, para resolver.
E ele disse assim: "Kelma, eu não posso colocar vocês de frente e tal, mas você pode pegar o colega, quando você sair daqui, você pode dizer o que você quiser para ele". Aí o meu outro colega de trabalho disse assim: "Mas chefe, o senhor tá vendo, o senhor tá dizendo assim para ela, pode fazer o que tu quiser, se tu quiser bater nele, só não pode bater nele aqui". E eu ri muito, né, e eu disse assim: "Você pode ficar livre para fazer o que você quiser, Kelma". E eu disse assim: "Não, eu prefiro". Aí sabe aquele momento, assim, que o Espírito Santo pega no teu ombro e diz assim: "Calma, respira". Eu disse: "Não, eu prefiro, você já foi comunicado do ocorrido, eu prefiro em outro momento, com mais calma, resolver isso, porque eu sei que ali eu iria perder a razão, né, iria falar, apesar do que eu teria para falar para ele eram verdades, mas iria machucá-lo muito, né". E eu resolvi não falar nada naquele momento. E dias depois tivemos uma palestra, né, no nosso trabalho, que todos ficaram, assim, impressionados, né, e muitas das vezes as pessoas não entendem coisas que o Senhor nos manda fazer e quando somos obedientes, né. E teve uma dinâmica lá, era para entregar um chocolate para alguém que você queria, e o porquê, né, dessa entrega. E eu escolhi este colega que tenho mais atrito dentro do ambiente de trabalho, né, e resolvi pedir perdão. No momento que o Senhor disse assim: "Não, você vai demonstrar diferente". Ele também congrega numa igreja, né, tem um ensinamento bíblico, e aí o Senhor, mas ele também tem a noção, né, ele sabe o que é errado, o que é certo. Eu tenho certeza que ele sabe que esse comportamento dele é errado. E o Senhor disse: "Não, você vai demonstrar diferente. Você vai pedir perdão para ele". Aí nessa hora, né, a criança ali interior diz assim: "Mas não sou eu que estou errada, por que eu que tenho que pedir perdão?", né. Mas eu resolvi obedecer, né. E quando eu vi esse tema, né, a mansidão que não se deixa abalar, porque eu até perguntei, né, das pessoas, porque neste momento o meu patrão disse assim: "Ah, porque você é muito brava, você é muito brava, você chama a atenção deles, assim, muito rígida". Aí eu perguntei das pessoas, né: "Mas poxa, eu sou brava". Aí as pessoas: "Ah, não sei, depende do momento, isso e aquilo", e mãe sempre conhece a gente, né. A minha mãe disse assim: "Minha filha, você não é braba, você é justa". Então quando você vê alguém fazendo uma injustiça com o outro, aí você ali toma a frente, né, e isso foi uma das coisas que ocorreu, né. Aí eu disse: "Tá, Senhor, mas mesmo assim eu irei pedir perdão". E desde então, assim, o relacionamento mudou completamente. Esse colega, ele é uma pessoa que ele é difícil de lidar com qualquer um, né. Pois esses dias agora fui agraciada, ele me deu uma carona até em casa. E olha que minha casa é longe do meu trabalho. E assim, né, como o Senhor, com um simples perdão, com o simples fato de você obedecer, né, de você demonstrar ali o que o Senhor quer mostrar em você, né, que no caso não foi uma submissão a ele, porque ele é o gerente, né, lá do trabalho, ele está acima de mim, não foi uma submissão, mas sim uma demonstração mesmo de ser manso, de não deixar aquilo ali abalar, né.
Então, ser manso não significa ser fraco, né? Ou se submeter a situações injustas sem fazer nada, mas não perder ali a essência do que o Senhor traz para você, né? A essência que ele coloca em seu coração ali, a demonstração. E acho não, tenho certeza que o Senhor Jesus foi o nosso maior exemplo, né? Ele teve inúmeras vezes ali situações que ele poderia demonstrar o quão poderoso ele era, né, quando ele esteve aqui na Terra, o quão poderoso ele foi e trazer ali para aquelas pessoas que estavam ferindo ele, né, com palavras, com ações, mas dele sempre foi manso, né. E essa atitude, a mansidão, ela nos permite respondermos com sabedoria e compaixão, sem perder o nosso controle emocional. A mansidão está intimamente ligada à humildade. Quando somos mansos, não nos sentimos superiores aos outros, mas reconhecemos que todos são iguais diante de Deus. E essa atitude nos impede de agir com orgulho ou arrogância, e nos capacita a responder com graça, até mesmo diante das ofensas ou injustiças. A mansidão nos permite agir com discernimento e escolher as palavras e atitudes mais sábias em situações difíceis, né? Que foi algo que aconteceu comigo, né? Se eu tivesse ali deixado o meu lado carnal ali, eu teria falado inúmeras coisas ali que depois eu viria a me arrepender, né? Mas que bom que o Senhor, né, nos cura, nos trata, e a cada dia é um novo aprendizado, a cada dia o Senhor ali vai lhe moldando, vai lhe mostrando por onde seguir. A mansidão não significa que não temos sentimentos ou que devemos aceitar tudo passivamente. Ela significa que mesmo quando somos feridos ou provocados, escolhemos não agir impulsivamente, mas buscar a maneira mais sábia e amorosa de lidar com a situação. Com a ajuda de Deus, esse tipo de atitude exige força e confiança, pois sabemos que Deus está no controle e Ele nos ajudará a agir de acordo com a sua vontade. Aqui no nosso devocional, a parte que mais me chamou a atenção, eu vou ler aqui para vocês, e diz assim: essa atitude exige confiança em Deus, né? Quando você é manso, você demonstra ali que o seu juiz é o Senhor, né? Ele está ali para ir à frente das suas batalhas, das coisas que tem para resolver, né? Pois quando somos mansas, não precisamos lutar pela nossa própria justiça. Sabemos que Deus é justo e cuidará de nós, né? A mansidão não é uma autoanulação, mas sim o fortalecimento para agir com sabedoria e compaixão. A gente estava ali no nosso momento de oração, né? E eu ouvindo a Ju orar, ela falando, né, que muitas das vezes somos como os fariseus, né? Nós queremos justiça quando é para conosco, né? Mas quando é ao inverso, nós queremos misericórdia, né? E tem muito a ver aqui com a nossa ministração de hoje, né? Que a gente quer que o Senhor se compadeça quando é contra a gente. Mas quando é contra o outro, né? A gente quer justiça, a gente quer que o Senhor faça ali e por nós, né? E como isso é uma linha muito fina, né? Mas o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem direciona nossas vidas. E que possamos estar com o coração cada dia mais permissível, né, para o Senhor fazer a vontade dele, porque nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né. Como se torna leve quando você
solta ali, né, o controle nas mãos do Senhor, porque quando você está ali querendo dirigir junto, é tudo mais pesado, né. E aplicando a mansidão, que possamos refletir sobre essas reações emocionais. Comece refletindo sobre situações em que você perdeu o controle emocional. Pergunte-se como eu reagi, o que posso aprender dessas situações. Reconhecer onde você pode melhorar é um passo importante, né, para cultivar a mansidão. Reagir com sabedoria e graça, né. Não posso dizer que fui tão sábia assim, mas o Senhor me mostrou, né, que nessa situação eu não quer dizer que eu mantive o controle, que na hora eu fiquei bem chateada, mas, assim, o Senhor resolveu da melhor forma, né. E buscar sempre o auxílio de Deus, né, em momentos dessas dificuldades. A mansidão que não se deixa abalar é uma virtude poderosa que nos permite viver em paz, mesmo quando enfrentamos adversidade. Não é fraqueza, mas um poder controlado que vem da confiança plena em Deus. Ao praticarmos a mansidão, estamos escolhendo responder às dificuldades com sabedoria e graça, confiando que Deus é justo e cuidará de nós. Como Jesus demonstrou, ser manso não significa ser passivo ou submisso, mas agir com compaixão, amor e discernimento. Cultivar a mansidão em nossas vidas é um desafio, mas é também um reflexo da nossa confiança em Deus. Quando buscamos agir com mansidão, estamos permitindo que o Espírito Santo nos molde e nos capacite a viver de acordo com a natureza de Cristo. Essa mansidão não só traz paz interior, mas também se torna um testemunho de fé para aqueles ao nosso redor. Eu queria aqui fazer a oração do nosso devocional, queria que vocês pudessem estar de olhos fechados nesse momento, né? Colocamos diante de Deus. A nossa oração diz assim: Senhor, eu te agradeço por me ensinar a verdadeira mansidão. Perdoa-me pelas vezes em que reagi com raiva ou impaciência e ajude-me a cultivar um espírito manso que reflete a tua graça e sabedoria. Que eu nunca perca a minha paz interior, mesmo diante das adversidades, mas que eu possa responder com gentileza, amor e discernimento, como Jesus fez. Dá-me forças para confiar em ti, sabendo que não preciso lutar pelas minhas próprias causas, pois tu és o meu defensor. Ajuda-me a ser uma testemunha do teu amor e misericórdia em todas as situações da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu quero abrir aqui espaço, né, para vocês compartilharem algo na sua vida, alguma situação que você já passou, que você teve ali que respirar fundo e segurar na mão do Senhor realmente para manter ali a sua mansidão e a sua serenidade. Bom dia, meninas. Bom dia. Você falando aí da situação que você passou no seu trabalho, semana passada, foi quinta-feira. Como eu costumo falar, lá onde eu estou trabalhando é um ambiente muito gostoso, mas tem horas que é muito estressante. Principalmente quando a lotação está máxima. E nessas últimas semanas a gente está tendo muito evento de empresas. E não é uma só, são 4 empresas ao mesmo tempo. E quem faz esse controle sou eu. Entrada, saída, o que tem que ser liberado para cada evento.
É bem complicado quando tem muito evento assim junto. E a partir de amanhã começa de novo, mais 4 eventos. Então, a gente acaba. Hoje eu me considero uma pessoa muito calma. A verdadeira Regina, aquela Regina lá de antigamente, ela era, nossa, numa situação assim, ela tinha chutado o balde e mandado todo mundo ir pastar. Aí quando foi na quinta-feira, aconteceu uma situação de uma colega, ela errou um lançamento, ela fez um lançamento num outro cliente e ela queria que eu corrigisse naquele momento. E não tinha condições mesmo, porque eu estava assim sobrecarregada. Aí eu falei assim, quando acontecer esse problema no sistema, vocês precisam passar para a Bruna, que é uma superior acima de mim. Não é a superior geral, mas é uma acima de mim. E aí ela falou assim, você quer que eu leve? Mas ela falou assim, muito arrogante. Você quer que eu leve então lá para a Bruna? Me dá aqui que eu levo. E o nosso gerente estava bem na minha frente. E, gente, e de verdade, eu falo, não cutuque a Regina, porque a Regina, se ela voltasse aquela Regina estressada, a Regina, ela não quer saber quem está lá, pode estar o dono na frente. Ela não, entendeu? Infelizmente, assim, é muito difícil mesmo eu sair de mim, hoje em dia. Mas se eu sair, é terrível. E aí, o que que aconteceu? Eu disse assim, eu não estou dizendo para você levar para a Bruna e corrigir agora, até porque a Bruna nem está aí. Eu só estou falando que esse tipo de situação, quando acontece, isso foi quinta-feira, e diz que a mesma situação estava acontecendo desde segunda-feira e ninguém passou para mim, porque primeiro tem que ser passado para mim, se eu não conseguir resolver, a gente passa para a Bruna. Aí, porque não sei o quê, porque você tem que corrigir. Eu falei, não, eu não tenho que corrigir. Eu vou corrigir quando der tempo. Você está vendo que agora eu tô... E o nosso gerente lá na frente, bem na nossa frente, olhando para nós duas. Ela catou o papel da minha mão. Me dá isso aqui que eu vou lá levar para a Bruna e eu mesma resolvo. Na hora, a velha Regina surgiu. Eu disse, você quer tomar o meu lugar? Desliguei o computador, tirei minha senha, desliguei o computador, falei, fique à vontade, eu estou indo embora. Catei a minha bolsa e estava saindo o gerente. Não, Regina, pelo amor de Deus, volta aqui. Segurou no meu braço. E aí eu disse, aí ela ficou que ela não sabia o que ela ia fazer, porque ela não entende nada do meu setor. Se eu saísse dali, ela estava ferrada. Aí ela pegou, aí ela veio e falou assim, não, porque você tem que resolver. Eu falei, Renata, não me irrita, por favor. Eu já falei que eu vou resolver, mas eu vou resolver quando eu tiver tempo. Agora não dá. Porque o sistema tá. Resumindo a história, depois eu liguei no suporte para verificar o que tinha acontecido, foi erro dela. E ela não queria admitir. E aí depois o meu gerente viu que eu fiquei brava, que eu fiquei tão nervosa. Só que eu também não falei mais nada, eu só falei isso. Aí ele disse, chegou do meu lado e disse, daqui a pouco a gente conversa sobre essa situação, tá? Eu olhei para a cara dele e falei, Márcio, eu não quero conversar sobre esse assunto, porque se eu conversar eu vou voltar a me irritar, o negócio não vai prestar. Aí ele, não, tá bom, tudo bem, tudo bem. E saiu de perto e foi embora. Depois eu fiquei refletindo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. A velha Regina baixou aqui naqueles 5 minutos, sabe? Aí depois eu fui lá, conversei com ela, eu só disse para ela, falei, Renata, você precisa entender que tem uma hierarquia e que essas coisas precisam ser passadas, porque é uma coisinha que acontece na segunda, na terça, na quarta e ninguém passa. Quando estoura a bomba, acontecem essas coisas. Só que eu preciso estar ciente disso, porque senão eu não tenho como resolver. Ela, não, me desculpa que eu fui grossa com você, que não sei o que não sei o que mais. Resolveu. Só que assim, depois eu fiquei me sentindo mal, porque eu não deveria ter deixado a velha Regina surgir novamente, entendeu? Aí o meu colega de trabalho que me substitui quando eu não estou lá, ele disse assim, ele falou para a mãe dele, ele disse, mãe, a dona Regina, ela é muito calma, tranquila. O povo, às vezes, eu vejo o povo todo irritado e ela lá, na maior paz. Mas quando ela se irrita, ela é brava mesmo. É o mesmo caso que eu faço. Quando eu me irrito, eu fico brava mesmo. Mas alguém, meninas. Aqui todo mundo só tem mulher mansa.
Sou mulher já. Glória a Deus, aleluia. Né? Não, meu irmão, meu leão tá enjaulado. A gente se admira quando a gente passa por algumas situações e que você teve o autocontrole de não reagir na mesma proporção, é incrível. Ontem mesmo eu estava refletindo, né? E uma pessoa que me chamou para uma conversa, e de verdade, eu achava, para mim era uma referência de controle emocional, de, enfim, de equilíbrio, e ela falou assim umas coisas que eu disse, Jesus, toma conta. Então, realmente a mudança aconteceu em mim, porque eu fazendo um relativo com ela, né? Aparentemente uma pessoa muito evoluída, tratada, ela disse, se eu pegar, eu vou matar. Eu digo, Jesus toma conta. Então, nesse nível, o leão dela está solto, dependendo de como cutuca, vem com tudo, né? E, e eu fiz na hora um link, assim, com a minha reação sobre uma situação que aconteceu. Cara, eu evolui demais. E não é o ser besta, não, foi o autocontrole mesmo, foi o saber esperar. E eu acho que tudo faz parte de um processo, né, do Senhor para com as nossas vidas. O Senhor vai tratando, o Senhor vai alinhando, o Senhor vai dando discernimento, vai trazendo a calma, porque o calar não significa que você está errado. Você só está usando a estratégia certa para se posicionar de forma muito pontual e no momento exato, porque todas as coisas têm um time, tem um tempo certo para acontecer, e inclusive dentro de um conflito, você tem um time. Ali a Regina, porque ela foi colocada alguém colocou ela contra a parede e estava empurrando na garganta dela, mas com certeza em outras situações ela já tem esse discernimento do time, dizer, não, agora ainda não é hora de explodir. E está tudo certo. E a gente entende que é um processo. Então, só o fato dela já fazer essa reflexão de quem era e de quem é, sinal que já teve mudança, né? E é importante a gente ter essa clareza, ter esse discernimento, para que os erros, eles diminuam dentro do nosso comportamento, das nossas ações, mas de verdade, é só debaixo da graça do Senhor. Porque tudo que eu tenho de bom em mim vem do Senhor, tudo que eu tenho de ruim em mim é de mim mesmo, porque tem situações que a gente não segura. Diga, Você, amor. a minha irmã está aí que não me deixa mentir. Eu era chamada de tia Rochelle, para você ver o nível do meu estresse. Entendeu? Eu era a tia Rochelle da família. Então, assim, não tem essa, não tinha essa situação que acontecesse que a Regina esperasse o momento certo. Era na hora, na bucha, na lata, quem tivesse, eu não estava nem aí. E aí o que acontece? Só que depois eu fui mudando, e já chegou situações de uma das minhas irmãs dizer assim para mim, desculpa aí a palavra, porra, Regina, cadê aquela Regina que resolvia as coisas tudo na hora, que não sei o quê, que ia pra cima, não sei. Falei, aquela velha Regina morreu. Caramba, agora tu tá mancha demais pro meu gosto. Não, gente, e Desse nível. é interessante essa situação, porque quando a gente começa a servir, né, ao Criador, a nossa postura muda, a nossa vida muda. Então, quando acontece desses momentos assim da gente chegar um momento que muitas vezes que a gente está sensível, né, que estoura, as pessoas nos julgam logo, né? Falam assim, olha, mas não é tu que é irmã, não é tu que é isso e aquilo. É uma coisa que eu digo, pois é, a gente que já segue o Senhor já é difícil, imagine aquela pessoa que não segue, né? Que não tem Verdade. assim, esse conhecimento.